pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, vamos dar continuidade sobre adjetivo. Na última videoaula, nós observamos o grau superlativo absoluto. Então, vamos reler novamente essa história. Eu sou a mais lenta tartaruga deste zoológico. Eu sou a menos gulosa tartaruga deste zoológico. As expressões grifadas nas duas falas da tartaruga, vamos voltar lá para vocês poderem observar. Ó, a mais, a menos. Significam que comparam as características da tartaruga com outro animal, intensificam as características dela, estabelecendo sua superioridade lenta e sua inferioridade gulosa em relação a todos os outros seres. Então a resposta correta é: intensificam as características dela, estabelecendo sua superioridade, no caso lenta, e sua inferioridade gulosa em relação a todos os outros seres daquele zoológico. Temos assim o grau superlativo. O grau superlativo, ele é subdividido em relativo de superioridade e grau superlativo relativo de inferioridade. A expressão do grau superlativo relativo de superioridade é a mais ou o mais, de acordo com o adjetivo. Nesse caso aqui, lenta, eu posso também dizer lento. Uso o artigo definido. Já no relativo de inferioridade, você tem a expressão a menos, como eu também posso dizer o menos. No caso, gulosa, eu vou utilizar o artigo feminino a. Se fosse guloso, o artigo masculino o. Então, uso o artigo também definido. Mas aqui, ó, se é superior, a expressão é mais. A o mais. Se é inferior, a o menos. No grau superlativo relativo, o adjetivo é expresso no seu grau mais intenso, estabelecendo a noção de superioridade e inferioridade de um ser sobre todos os outros seres de um mesmo grupo. Atenção! Com os adjetivos bom, mal, ruim, grande e pequeno, não usamos as formas analíticas do comparativo de superioridade e do superlativo. Usamos formas sintéticas. É o que vocês vão aprender já já. Vamos lá? Observe. Adjetivo bom, mal ou ruim, grande e pequeno. Comparativo de superioridade: melhor, pior, maior, menor. Superlativo: nós vimos que ele se subdivide em absoluto e sintético. O bom vai ficar, no caso do absoluto, ótimo. Do sintético, o melhor. Mal, superlativo absoluto, péssimo. Já no superlativo sintético, o pior. Grande, superlativo absoluto, máximo. Já no superlativo sintético, o maior. E por último, nós temos o pequeno. No superlativo absoluto, mínimo. Superlativo sintético, o menor. Então, estudem bem esse slide daqui, que é importante para vocês. Algumas maneiras de se formar o superlativo absoluto sintético. Então, nós vimos que o absoluto sintético é quando nós apresentamos o quê? O ílimo, o íssimo, o írrimo. Então, vamos aprender aqui como acrescentar esses sufixos. Primeiro caso, aos adjetivos terminados em il. Todos os adjetivos terminados em il, o que você vai ter que fazer? Vai acrescentar o imo. Exemplo, frágil, fragílimo. Olha a terminação.
Segundo caso, aos adjetivos terminados em Z, trocamos o final por císsimo. Veloz, velocíssimo. Terceiro caso, aos adjetivos terminados em vel, trocamos o final por bilíssimo. Sensível, sensibilíssimo. Sensibilíssimo. Olha aqui, ó, a terminação. Bilíssimo. Agora vamos fazer alguns exercícios. Complete as frases com adjetivo entre parênteses, no grau pedido. Os livros são, pontinho, pontinho, os cadernos. Então você tem que pregar o adjetivo útil no comparativo de igualdade. Os livros são tão úteis quanto os cadernos. Eu também, tão como eu poderia utilizar? Posso, que também é uma outra marca do grau comparativo de igualdade. B. O gigante é, pontinho, pontinho, os anões. Valente. Você tem que pegar o adjetivo valente no comparativo de superioridade. Então você tem mais valente do que. O gigante é mais valente do que os anões. Aquele motorista é, pontinho, pontinho, outro. O adjetivo nervoso no grau comparativo de inferioridade. Então vai ficar assim. Aquele motorista é menos nervoso do que o outro. O homem é, pontinho, pontinho, a mulher. O adjetivo forte no comparativo de igualdade. O homem é tão forte quanto a mulher. Segundo exercício. Complete com máximo ou máxima, mínimo ou mínima e péssimo ou péssima. Se não estudar, será um, pontinho, pontinho, aluno. Muito mal. Então você vai ser um péssimo aluno. O adjetivo concordando com o substantivo aluno. Aluno está no masculino? Substantivo masculino? Então, péssimo, adjetivo masculino. Masculino, concordando com o substantivo. Estudei muito e tirei a nota em português. Maior de todas. Então, foi a nota máxima. Ela não fez o esforço para ajudá-lo. Menor. Então, ela não fez o mínimo esforço para ajudá-lo. Minha partida de futebol foi o muito bom. Então, foi o quê? Foi o máximo. Máximo concordando com quem? Com a partida de futebol. Analise as frases e indique o grau dos adjetivos. Use o código. Letra A, nós temos o grau comparativo de superioridade. Na letra B, grau superlativo absoluto. E na letra C, grau superlativo relativo. Então vamos lá. Este ator é ótimo. Eu comparo o ator com outro ator ou com outro ser? Não. Eu falo exclusivamente desse ator. Se eu falo exclusivamente desse ator, eu não posso utilizar o grau comparativo, porque eu não comparo com outro ser. Então, eu só posso utilizar o superlativo. Ou vai ser absoluto ou vai ser relativo. Como eu falo exclusivamente dele, eu não estou comparando esse ator dentro de um conjunto de outros atores, então eu digo que é letra B. Essa é a minha melhor cantora do Brasil. Presta bem atenção. Melhor cantora do Brasil. Eu agora, embora eu esteja falando apenas daquele ser, mas eu comparo ela com dentro de um conjunto. Sempre que eu comparo dentro de um conjunto, eu tenho o quê? Um grau superlativo. E esse grau superlativo vai ser o quê? Relativo. Por quê? Ó, melhor. Minha escola é maior que a sua.
Então aqui no caso eu comparo uma escola com outra. Olha bem a expressão, uma escola com outra. Então eu tenho um grau comparativo de superioridade. A atuação do jogador foi péssima. Nesse caso eu falo apenas daquele jogador. A atitude dele dentro do campo, que eu digo que foi o quê? Péssima. Então nós temos aqui o grau superlativo absoluto. Eu falo exclusivamente daquele jogador, particularmente daquele jogador. Observe. Pinguim deselegante. Pinguim sem elegância. No primeiro exemplo, quantas palavras foram usadas para qualificar o substantivo pinguim? Então, pinguim é um substantivo. A qualidade desse pinguim é qual? Deselegante. Então, nós utilizamos o quê? Uma única palavra. Uma palavra. Já no segundo exemplo, pinguim continua sendo meu substantivo. Sendo que a qualidade dada a esse pinguim é o quê? Sem elegância. Eu utilizei duas palavras para dar o quê? A qualidade do substantivo pinguim. Então aqui, ó, duas palavras que eu utilizei, o sem mais a palavra elegância. Então, a palavra deselegante é um adjetivo. E a expressão sem elegância é uma locução adjetiva. É o que vocês vão aprender já já. Agora vocês vão aprender sobre locução adjetiva. Nós vimos que o adjetivo, quando você tem apenas uma palavra, que vai indicar o estado, a qualidade, enfim, a característica do substantivo. Já a locução adjetiva é quando você tem duas palavras com valor de adjetivo. Como é formada a locução adjetiva? Por uma preposição mais um substantivo. Essas duas palavras juntas vão transmitir para você uma ideia de quê? De adjetivo. Vocês vão conhecer agora algumas locuções adjetivas. Nessa fileira daqui, nós temos apenas o adjetivo. Ao lado, nós temos a locução adjetiva que se refere àquele adjetivo. Celeste, do céu. Cardíaca, do coração. Solar, do sol. Matutina, matinal, da manhã. Noturno, da noite. Popular, do povo. Mensal, do mês. Estomacal ou gástrica, do estômago. Natalina, do Natal. Pluvial, de chuva. Fluvial, de rio. Internacional, entre nações. Observa bem que todas as locuções adjetivas elas vão estar sempre acompanhadas por uma preposição. Então, você só pode ter locução adjetiva a partir do momento que você tem a presença da preposição. Existem locuções prepositivas, adjetivas, que não possuem o adjetivo correspondente. Como assim? Se eu digo sapatos sem meias. Sapatos, você tem o quê? Você não nomeou? Então você tem um substantivo. Qual é a qualidade desse sapato? Desses sapatos? Sem meias. Então aqui eu tenho a presença de uma locução adjetiva por estar indicando o quê? A qualidade dos sapatos. Mas não existe um adjetivo que corresponda a sem meias. Então, você só vai dizer que nesse caso aqui, não há adjetivo correspondente. Há apenas o quê? Locução adjetiva. Gente, espero que tenha colaborado com o estudo de vocês. Até a nossa próxima videoaula.